Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo pra gente estar falando aí da vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, 2-0 na Arena Barueri. Piquerez marcou o primeiro gol do Verdão e o segundo gol foi marcado pelo Emiliano Martinez. Os dois foram dois golaços do Palmeiras. Palmeiras que divide a liderança do Campeonato Brasileiro com o Flamengo. As duas equipes têm 7 pontos. Vamos reagir, analisar aí ao que o Neto, Quesada, a Marília Ruiz falaram aí da vitória do Verdão. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Vamos aí para o debate e depois eu volto para trazer notícias atualizadas do Palmeiras. Alviverde da Força. Vamos lá então, só para vocês todos aqui os resultados. Juventude 2, Ceará 1. Juventude bem pra caramba. Red Bull Bragantino 1, Botafogo 0. Gol do Sacha. Palmeiras 2, Corinthians 0. Vasco 3, Sport 1. Como o Sport está sendo prejudicado pela arbitragem. Você viu o lance, Godoy? Vi. O que você pode falar? Falta, né, Godoy? Falta. Pô, cara, tá certo. E o cara foi no VAR. Então, mas aí é que tá o detalhe, cara. Como que você tem... É que aí entra o detalhe que salva todo mundo, né? O raio da tal de interpretação. Tá. Então, se você interpreta de um jeito, eu interpreto de outro. Pô, coloca a mão na cara do No cara. rosto, tira o corpo, empurra. Empurra. Isso não é falta? Então o que é falta? É porque o impacto não foi suficiente para derrubar o jogador. Ah, tá bom, o impacto não foi suficiente. Eu não tenho que me preocupar com a reação de quem está sofrendo a falta. Eu tenho que me preocupar com a ação de quem está cometendo a falta. Porque aquilo lá é pênalti. Se fosse para o atacante... não seria a mesma coisa? Não é mesmo, aquilo que você falou... A visão tem que ser essa. A visão tem que ser essa. A ação faltosa. Aquilo não é falta. Você colocar a mão no rosto do cara, empurrar o cara, tirar ele da jogada. Mas o empurrão não foi suficiente para derrubar. Não, o empurrão não foi suficiente, mas teve. Então. A mão estava onde? Aonde estava a mão? Mas eu acho que o pior de tudo, nesse caso, eu sei que, né, eu acho o VAR uma jossa. Nesse caso, o Wilton Pereira Sampaio, ele foi muito prejudicado pela ação do VAR. Porque ao ser chamado para rever o lance, se houve ou não falta do Verratti no defensor do Sport, o VAR, antes dele assistir ao lance, o que é completamente contrário ao protocolo, o Oscar Roberto Godoy está aqui para avisar, ele fala o seguinte: antes dele chegar no monitor, a falta é no quadril. Se tiver falta, é no quadril. Não tem nada em cima. E a imagem que passam para ele assistir é só a imagem de costas, em que eventualmente tem um tranco nos dois quadris e ele decide que aquilo não é o suficiente. Ninguém fala da mão, de que em cima não tem falta nenhuma. Não. Vamos lá. Bahia 1, Mirassol 1, Grêmio 0, De Arrascaeta 2, São Paulo 1, Cruzeiro 1, Fluminense 1, Santos 0, Fortaleza 0, Internacional 0, Atlético Mineiro está perdendo para o Vitória de 2-1, jogando em Minas. Vamos lá. Primeiro você, Quesada, o que você viu do jogo? Eu vi você depois comentando no seu Instagram. Sim. Eu vi você falando. Qual é a ideia? O que aconteceu? E por que o Corinthians tomou esse chocolate? Bom, 2-0 foi pouco. O Palmeiras criou muito mais, não precisa nem dizer isso. 2 bolas na trave. Muitas críticas em relação ao Donelli. Do quê? Eu acho que no segundo lance... porque tem gente que acha que ele falhou nos dois. Eu sei que as pessoas... Eu não acho que ele tenha falhado. Sabe por que as pessoas vão falar isso? Porque as pessoas já não têm uma certa visão em cima do menino. Boa vontade. Não tem boa vontade. Não fala das defesas que ele fez. E as 2 bolas não eram defensáveis. As 2 bolas, o Hugo também tomaria o gol. Pra mim. É que fica aí a visão do Hugo, né? Aí se o Hugo tivesse, ele pegaria... Se o Hugo for mais comprido... Mas você viu a bola que o Piquerez deu? Ele meteu de chapa, a outra também. Mas sem condição nenhuma, o menino não teve culpa nenhuma. O que eu falei no meu comentário ontem, repito aqui, Netão. Pra mim, né? Não, mas a gente concorda com isso. Eu tô falando que pessoas acham que ele falhou... A internet, né? Eu acho que a gente precisa quanto mais quanto mais fizer isso, mais like tem, né? Fala a verdade, irmão. Não fala pra ter like, porra. Fala a verdade, pô. A bola foi no canto, do lado esquerdo. Por que ninguém marcou?
Por que a bola saiu errada chutando pra cima e o Carrilho não marcou? Porque ninguém fala isso. É isso. Por que ninguém fala isso? Porque ninguém fala do segundo gol, que a bola vem e não tem ninguém na marcação. Ninguém fala isso. Aí vai falar do menino, que é fácil falar do Matheus Donelli. Ele não falou em nenhum dos gols, pra mim. O lance do primeiro gol, ele faz uma defesaça na tentativa do Gomes, aí bate escanteio. E aí o Carrillo vai disputar a bola com o Piquerez e perde. Aí eu vi muito mais mérito do Piquerez no chute do que outra coisa. E no lance do Emiliano Martínez, Neto, sozinho o Emiliano Martínez. É o que você tá falando. Sozinho, para marcar o segundo gol. É claro que se você puder escolher, e qualquer corintiano vai fazer isso, é melhor escolher o Hugo Souza ao Donelli. Mas a pressão em cima do garoto mas você não pode julgar o gol, vocês aí. Vocês não podem julgar o gol pelo Hugo. Dá uma olhada na curva da bola, rapaz. Onde ele meteu a bola, cara? Piquerez que chutasse. Tá de brincadeira, foi um golaço do Piquerez. Um golaço, o menino não tinha... Ele não tem a mão do Hugo. Ah, mas ele tinha que ter esticado a mão, ele esticou tudo. Eu penso assim, Marília Ruiz... Eu concordo em relação a isso, acho que foi um jogo perfeito do Palmeiras, o melhor jogo do Palmeiras na temporada. Um Palmeiras que foi escalado de forma diferente, né? Essa escalação com o Fux na lateral direita, mas que tem uma variação tática durante a partida, funcionou. Acho que funcionou também o Felipe Anderson no lugar dele, por incrível que pareça, eventualmente a saída do Veiga deu ao Felipe Anderson a chance de jogar na posição que é dele, com o Estevão mais centralizado, os dois mais próximos, com 2 atacantes. Eu acho que o Palmeiras foi taticamente melhor, teve mais vontade. Os caras tiveram, acho que 8 cartões? 8 cartões, 6 7 e 1 do Abel. Foi 6 ou 7. O Abel tomou de novo. Só que, uma coisa, desculpa, Marília. Uma coisa que eu vi do time do Palmeiras, os caras entraram com a faca nos dentes. Exato. Falaram assim, ó, meu irmão, primeira bola, porrada. Segunda bola, porrada. Terceira bola, porrada. Quarta bola, porrada. Perdeu a bola. Pum. O Corinthians achando que estava jogando. Um amistoso. Não é assim, né? Dá. Ainda mais no seu aniversário. Pois é, acabou com o meu... Já não estava bom, piorou muito. O Corinthians é um jogo muito ruim e isso, à parte, eu acho que dá para valorizar o que o Palmeiras fez, que é diferente do que ele tinha feito em todos os jogos, inclusive nos jogos de Libertadores, em que tem até agora o único time brasileiro que ganhou as 2 partidas. O Corinthians tem problemas claros quando não tem o seu time titular. O Neto falou sobre o time do Corinthians ser bom, os 11 titulares. E ainda assim com algumas questões em relação aos zagueiros. O Corinthians não é só sem o Hugo, é o Corinthians sem o Hugo. Sem o Anrileri, na lateral esquerda, que foi um achado. Esse rapaz foi um achado. Foi né? um achado. Porque, olha só que eu falei na Rádio Craque Neto. Eu coloco o Matheus Bidu, certo? Eu perco o jogo no primeiro tempo. Aí eu coloco o Hugo, então eu não sei quem é quem. Então, mas sabe, é difícil você tirar lateral esquerdo, né? É difícil você tirar lateral. Aí eu perco o jogo, então, peraí, vou tirar o lateral. E botar outro lateral. E ainda continua a mesma coisa. Mas aí o Ramon e o Ramonzinho, eles têm na experiência curta deles de Corinthians, mas já, né, no Campeonato Brasileiro, 10 meses no clube já é muita coisa, no caso deles 9. O ano passado, quando não tinham ainda o Anrileri, e ainda assim a deficiência do Corinthians na lateral esquerda é uma coisa que já dura há anos, o que eles fizeram em muitos jogos, inclusive contra o Palmeiras? 3 zagueiros. Então, ontem, quando não tem o meia, mas vai ter uma dificuldade de se defender fora de casa, e o Bidu não é o cara que vai marcar pelo lado esquerdo, e o Hugo muito menos, o Corinthians errou de partida, mesmo tendo desfalques. Eu sei que o Emiliano falou sobre isso na coletiva, então, mas o Corinthians errou na escalação. Eu às vezes analiso e eu acho que o Carrillo, que tem sido o melhor jogador do Corinthians, teve um jogo muito ruim. Mas não é só isso, o Corinthians foi mal escalado. Eu comento assim, eu não sou comentarista tático. Eu não sou igual os caras, olha, porque... E respeito todos vocês, viu, gente? Acadêmico. Eu respeito isso, assim, ó. Mateuzinho jogou bem? Não. Não. Kaká jogou bem? Não. Não. André Ramalho jogou bem? Não. Não. Matheus Bidu jogou bem? Não. Não. É culpa do Donelli. Não. Hugo jogou bem? Não. Não. Ranieri jogou bem? Não. Não. Carrillo jogou bem? Não. Não. 7 jogadores. Não, só um minuto. O Roberto jogou bem? Não. Recebeu a bola? Não. Então, eu sou comentarista disso. Eu não sou comentarista. Olha, mas o esquema de... E respeito, tá tudo bem. Se 7 jogadores não jogaram bem, alguma coisa tá errada. E se eu entro com 3 volantes? Quase 4. Quase 4. Aí, quase 4 volantes. E aí eu retorno para um só, que é o Breno Bidon, que não é volante. Então, as coisas não andaram bem. E o Palmeiras aproveitou de uma maneira muito eficiente. Oscar Roberto Godoy.
Então, você cita esse seu comentário dessa maneira de analisar e eu fico comparando com a análise do Abel. O Abel disse que quem for jogar contra o Corinthians é só anular o Carrilho. Então, não é só anular o Carrilho. Não. Precisa contar com o baixo desempenho dos demais, individualmente prejudicando o coletivo. Sabe por quê? O que você está falando é muito legal de discutir. Vamos lá. Os 2 jogos da final. Todos jogaram bem. Então, Inclusive o Carrilho, que foi o craque. O Palmeiras tentou anular e não conseguiu. E não conseguiu, porque os outros estavam jogando bem. Estavam no bom nível. então, é isso que eu me perguntei na hora que eu ouvi esse comentário, essa colocação, essa resposta do Abel. Quer dizer, que ele fez o primeiro jogo no Allianz. Não deu para aprender, não deu para treinar, que teria e como fazer para anular o Carrilho. Aí, no segundo jogo, ele conseguiu anular, mas não conseguiu vencer. Né? Sabe quem jogou bem pra mim? O Memphis. O Memphis jogou melhor do Corinthians, na minha O opinião. Memphis foi o único cara que tentou procurou o alguma jogo. coisa. Tocou a bola, saía. Pau, caramba. Ele deu aquele chute lá, eu não entendi o que aconteceu. Vocês Então entendem? fica muito cômodo quando a pessoa justifica isso sem valorizar as dificuldades que ele acabou superando. O que ele fez, velho? Para mim, ele errou o chute. Ele foi tentar chutar no gol e errou o chute. Vamos lá, vamos ver. Que também isso é muito insignificante pra mim, sabe? Discutir isso. Você tem que perguntar pra ele. O que ele fez? Eu não posso. O que ele fez? Taticamente, naquela hora, o que dá pra ver é que o Corinthians, que não tinha meia, de novo não tinha o Garro, não tinha o Coronado, ia tentar fazer uma coisa com Bidon e Carrilho, que o Corinthians tenta, fora de casa, subir a marcação, né? Ele perde a posse de bola, então o Corinthians, me pareceu nesse momento, vai abdicar da posse de bola e vai tentar jogar no erro do Palmeiras. Mas o Corinthians errou deste segundo até o último. E uma coisa também que a gente tem que elogiar é a postura do Palmeiras. Sim, né? jogou muito bem. Porque o Palmeiras jogou muito bem, teve uma postura realmente de faca no dente, ó, a gente não vai perder para esses caras. A gente já perdeu perdeu o o Campeonato título. Paulista, perdemos 2 paulistas, os caras vieram aqui, ganharam da gente, e o time do Palmeiras entrou com uma garra, tipo o Corinthians. Que faltou na final do Paulista. E que faltou na final do Paulista. E o que o Corinthians teve não teve, Isso, não repetiu. mas aí, o Corinthians, se você colocar o time do Corinthians jogou com Carrilho, Memphis, Roberto, Breno Bidon, Mateuzinho, André Ramalho. O time do Corinthians jogou com a maioria dos titulares. Só que não jogou aquilo que tem que jogar num derby. E que eu entendo perfeitamente. E não é por isso que todo mundo já tá dando um pau do Corinthians. Não, não. É um jogo diferente de todos os outros 38, 37. Isso é um jogo diferente. Só que o Palmeiras mereceu meter um 5 no Corinthians. E isso a gente tem que falar, que é Sada, Marília e Godoy. Não, a gente não pode nunca enganar ninguém. Realmente, 2-0 ficou de bom tamanho. Poderia ter sido pior. E o Vitor Roque faz o gol, né? O gol foi anulado. Enfim. Agora, o time do Corinthians, se continuar nessa nhaca aí, vai ter que mudar a chavinha. Vamos lá, mas a nhaca que ele jogou... Vamos lá, que essa nhaca que ele jogou contra a equipe do... Esse jogo. Isso, esse mas jogo. ele não vai ficar com essa nhaca. Sim. O Memphis não vai, o Roberto não vai. O Roberto faz 15 gols no campeonato. Claro. O Carrilho vai jogar outra bola. Claro. A gente tem que analisar esse jogo de uma maneira, mas não colocar o Corinthians como um monte de gente tá colocando. Olha, o Corinthians vai cair. Olha, o Corinthians... Não, isso não. Desculpa, isso cara. Isso não. Eles jogaram mal, mas só isso. G6. O Corinthians é G6, briga por G6. Só isso. Briga por G6, o Corinthians empatou com o Bahia e o Corinthians ganhou do Vasco, meu. Vai ter resultado contra o Bahia. Pô, você tá de brincadeira, Godoy. Esse é o Palmeiras, esse rendimento que o Palmeiras teve no jogo é o rendimento que o torcedor espera que esse time, com esses jogadores, tenha. Não estava tendo. E por isso a manifestação de descontentamento do torcedor do Palmeiras. Um pouco. Jogou aquilo que o torcedor espera que esse time jogue quase que todos os jogos assim. É claro que a motivação para enfrentar o Corinthians era diferente, principalmente nessas circunstâncias após a decisão do título do Campeonato Paulista. Mas é esse Palmeiras, com esse rendimento, sabe que o torcedor espera. Então vamos lá, eu analiso futebol individualmente. Sempre fui assim como comentarista. Eu não sou um analista de muita tática, porque eu não vejo muito isso, sabe? Mas eu respeito todo mundo que enxerga 4-4-2, 4-3-3. Às vezes eu não consigo enxergar. Sabe, eu não consigo, mas muita gente enxerga e tá tudo bem.
Felipe Anderson jogou bem? Jogou. Muito bem. Mas na posição dele dessa Não, mas vez, tudo, mas né? jogou bem. É. Mas jogou bem, independentemente disso. Facundo Torres, o melhor jogo dele com a camisa do Palmeiras. Vitor Roque fez gol e quase fez outro. Jogou bem pra caramba. Aí o Emiliano jogou muito. Muito, muito. Gustavo Gomes é um monstro jogando bola. Piquerez jogou bem pra caramba. Pra mim foi o craque do jogo. Sabe? Então, se você pegar individualmente o Estevão, não foi o Estevão que eu acho que todo mundo acha ou que todo mundo pensa do craque que ele é. Mas participou em inúmeras jogadas. Então, meu irmão, Rios é um monstro de jogador e jogou muito. Então, se você colocar individualmente, um por um, fez o esquema fazer o quê? O esquema fez aquilo que tem que se fazer. O esquema foi muito bom, porque os jogadores individualmente jogaram muita bola. Pra mim, Quesada, Marília e Godoy. O Palmeiras está se encontrando, né? E nada melhor do que um duelo contra o maior rival para voltar a ter a confiança necessária e caminhar firme aí para uma boa atuação no Campeonato Brasileiro. Libertadores, o Palmeiras já está classificado na minha visão. E acertar nesses 2 meses o time que vai disputar o Mundial de Clubes, né? Agora, imagine se o Palmeiras perde para o Corinthians, como seria... O que nós falamos na semana passada se o Palmeiras no Mundial? Eu falo por mim, que o Palmeiras não classificaria. Com esse jogo de ontem, o Palmeiras pode classificar entre os dois. Dá para sonhar, óbvio. Com o Porto, Inter de Miami e Al-Ahly do Egito. Dá para classificar, mas eles vão fazer um esforço danado pro Inter de Miami classificar, viu? E se ganhar do Porto, o Palmeiras tem chance de classificar. Porque o Messi tem que estar. Porque se o Messi não tiver, como é que vai fazer? E é o terceiro jogo. Inter, Miami e Palmeiras é o jogo da classificação. Você acha que vai botar os caras no primeiro jogo. É isso. Do Palmeiras que você viu, Marília, a perspectiva agora de brigar para ganhar título? Acho que sim, eu acho que o Palmeiras tem boas notícias dessa partida, além dos 3 pontos, a terceira vitória consecutiva, né, contando o meio de semana de Libertadores. Acho que a entrada do Paulinho muito interessante, depois de bastante tempo, depois ele é bom de bola, hein? É bom de bola, acho que pode ajudar. Acho que o Vitor Roque chegou com muita expectativa, há muito tempo que a torcida do Palmeiras espera o 9, e ainda que não tenha valido o gol dele, você percebe que é um jogador que já começou a pegar atração nesse tipo desse mas não pode o centroavante de 150 milhões, 8 jogos, eu fazer um gol, né? Sim, concordo. O Roberto, a gente acabou com ele. Mas eu acho que agora ele jogou bem. Ele jogou bem. Ele jogou bem. Ele não estava jogando bem. Foi o melhor jogo dele, ele jogou bem. Mas eu acho que também tem a ver um pouco com o jeito que o Palmeiras jogou também. O jeito que ele estava jogando antes com um jogador enfiado dentro da área não é. Porque antes o Abel estava pisando na bola. Então, exatamente, eu acho isso. Mas, Neto, eu queria deixar registrado aqui, porque algumas coisas acontecem no futebol e elas não devem poder nunca. Homofobia, não existe homofobia do bem. Homofobia é homofobia. Pode ser contra o Romero, pode ser contra o jogador do São Paulo, pode ser contra qualquer jogador. Homofobia não é legal. O que aconteceu com o Romero ontem lá em Barueri não pode acontecer em nenhum estádio. Mas os decibéis... O Corinthians não foi punido quando foi homofóbico? Foi punido. Os Palmeiras têm que ser punidos porque foi homofóbico. É igual o Grêmio, que foi o único time do Brasil que perdeu, foi desclassificado por atos de racismo. A gente tem racismo em estádio toda rodada. A gente começou o campeonato brasileiro... A gente não brigou pelo Luigi? Não brigamos pelo Luigi? Exato. O que o Flamengo fez, a torcida do Flamengo? Foi lá e xingou o Luigi. Ninguém xingou o Luigi. E a torcida do Palmeiras, no meio de semana, agora teve um cidadão, mas não é nem um cidadão. Só que a gente tem que dar moral para a diretoria do Palmeiras. Sim. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o amasso do Palmeiras sobre o Corinthians, 2-0 na Arena Barueri. Era para ser uns 3, 4, 5 para o Verdão. Deixa eu trazer aqui notícias para agregar no nosso vídeo e também te deixar 100% atualizado com as notícias do Palmeiras. Tivemos o retorno do Paulinho, inclusive o Paulinho jogou muito bem. Após 8 meses afastado por lesão, Paulinho voltou a jogar, entrando no segundo tempo do Clássico. O atacante comemorou o retorno e agradeceu ao departamento médico pelo suporte durante a recuperação. Paulinho jogou bem e é aquele negócio, né? O cara sabe jogar bola, a gente vê que o cara sabe jogar bola. Desempenho de Vitor Roque. Vitor Roque segue em busca do primeiro gol pelo Verdão. No Clássico chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado pelo VAR por impedimento. A pressão aumenta sobre o atacante que ainda não se firmou no time titular. É uma pena, né? Porque o gol foi bonito, a jogada do Estevão bonita, cruzamento bom. E aí
Vitor Roque cabeceou, fez a comemoração do Tigrinho, mas pena ter sido anulado. Mas eu creio que o gol do Vitor Roque vai sair aí a qualquer momento. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.